Estado. A Grande Verdade. Entrevista. Economista, ex-governador de Roraima, ministro do Planejamento do Temer, ministro da Previdência Social de Lula, ex-senador por Roraima também. Vamos conversar com ele, Romero Jucá. Tudo bem, senhor Romero Jucá? O senhor está nos ouvindo? Tudo bem, estou ouvindo vocês. É um prazer a gente poder conversar. Eu tomei um susto quando eu vi essa imagem, porque onde está o seu bigode? Pois é, o bigode que era, na verdade, uma fixação do Janot, né? Chegou a dar despacho no meu bigode, né? Eu tirei o bigode, o bigode estava me deixando muito velho, o bigode estava todo branco, então eu aposentei o bigode, agora tem um novo layout, vamos dizer assim. O senhor está passando a quarentena aonde? O isolamento aonde? Em qual lugar do Brasil? Não, eu me divido entre Roraima e Brasília, né? Inicialmente eu fiquei em Brasília, né? Depois fui a Roraima. Em agosto peguei Covid em Roraima, né? Me tratei em casa, fiquei de cama 27 dias. Me tratei em casa porque eu sou adversário do governador. Se eu batesse no hospital dele, ele me matava, então não dava para dar essa colher de chá, né? E me tratei em casa e me curei, graças a Deus, né? E depois, no final do ano, vim para Brasília e estou agora em Brasília acompanhando aí o andamento dessa via crucis que o povo brasileiro está tendo que passar por conta da incompetência do governo. Bom, vamos lá. Quem quer começar? Vitorino, começa você, vai. Ok. Senador, a gente tem aí a minha primeira questão em relação à eleição que vai acontecer daqui a alguns dias, que é a presidência da Câmara e presidência do Senado. E eu queria saber seu palpite para as duas eleições. Veja bem, a eleição do Senado, o MDB demorou muito a se posicionar e a articular, né? A candidatura da Simone é uma candidatura importante, é uma candidatura emblemática, é uma candidatura que coloca essa candidatura para fora do Senado, né? Ela é uma candidata que, de certa forma, cria admiração em pessoas que não são os eleitores, porque essa eleição é de um colégio eleitoral, né? Que o governo está jogando muito pesado. Então, eu diria que a Simone está na disputa, mas a probabilidade maior ainda é do Rodrigo Pacheco ser o presidente do Senado. Na Câmara, a disputa é mais acirrada. Por que é mais acirrada? Porque, apesar do governo estar trabalhando muito e estar prometendo cargos, verbas, enfim, está agindo de uma forma muito agressiva, né? O tempo é contra a candidatura do governo, do Arthur Lira. Por que é contra? Porque a cada dia existem mais bobagens feitas nessa questão da pandemia, né? E isso, de certa forma, pesa, né, contra o governo. E também o governo está muito assintoso na cobrança, na pressão aos parlamentares. Isso pode gerar uma reação calada, né, uma reação secreta, porque o voto é secreto, e pode haver uma surpresa na Câmara dos Deputados. A candidatura do Baleia é uma boa candidatura, acho que é uma candidatura que conversa mais com todos os setores da política dentro da Câmara, né, apesar de eu ter uma relação boa com Arthur Lira, eu acho que para fortalecimento da Câmara, a candidatura do Baleia é uma candidatura mais condizente com o momento que a gente precisa viver. Paulo Tadeu. Muito bem, senador. Eu queria saber o seguinte, eu não sei se o número que eu tenho aqui está correto, mas eu queria saber como é que estão, acho que são 12 processos no qual o senhor é réu no STF, em coisas como corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Como é que estão esses processos atualmente, senador? Deixa eu te atualizar, né? Hoje eu sou réu em 3 processos. Um processo de doação oficial de campanha para o MDB de R$100 mil, em 2008. Um processo de doação de R$1 milhão em 2010, também para o MDB, de uma empresa oficial que foi gasto, prestado conta, né? E uma doação de R$150 mil em 2014, também oficial para o MDB, doado conta dentro da legislação que se fazia. Então é isso que eu respondo hoje. O resto foi levantamento de questões feitas pelo Janot, pelo Ministério Público, irresponsavelmente, né? E eu estou tranquilo, aliás, eu estou cobrando o andamento desses processos.
Porque como eu fui muito atacado, muito agredido, e o que se passa, ou o que se passou para a sociedade, foi uma versão que não é verdadeira, né? Agora eu tenho pressa de que esses 3 processos em que eu sou réu possam ser julgados. Quero dizer que eu não depus ainda em nenhum deles, apesar de cobrar o depoimento, né? Mas a realidade, a verdade é essa. Eu sou réu em 3 processos. O resto é ficção, o resto foram acusações levianas que não ficaram comprovadas. Senador Romero Jucá, hoje teve a coletiva aqui do governo do estado e havia a participação de ex-presidentes, estava o Temer conversando lá, e ele contou que ele teve uma conversa hoje pela manhã com o embaixador da China, tranquilizando, trazendo uma informação que tranquiliza a todos, dizendo que, segundo o embaixador chinês lhe falou, os insumos da China estão sendo embalados nesta semana, estariam sendo embalados hoje, já para o envio já nos próximos dias. Esse papel do Temer, de fazer essa ponte entre a empresa privada lá da China, o laboratório da China e o governo, é o papel de um lobista, não é? Essa ponte entre o governo e a iniciativa privada é a função de um lobista. Nos Estados Unidos, essa função do lobista ela é legal, né? Reconhecida. Tem cartão de visita. Como é que o senhor vê a maneira como esse trabalho é visto aqui no Brasil? Veja bem, eu entendo que o Congresso, o governo, eles têm que estar abertos para a colocação dos setores da sociedade, né? Os interesses são muito díspares, são interesses que têm muitas vertentes que às vezes se chocam. E o governo tem que ouvir, tem que falar, e as empresas têm que se representar. Algumas empresas, elas têm estrutura própria, as maiores. As que não têm estrutura própria, contratam escritórios. Esses escritórios, que são chamados negativamente de escritórios de lobby, eles têm uma função muito importante, né? É muito importante que o pleito, que a questão, né, que a colocação chegue até todos os segmentos decisórios do país. Isso não é nada errado, né? Até porque todos os setores podem chegar, né? E no final o governo ou o Congresso vai tomar a decisão que entender que vai tomar. Então eu acho que isso é uma demonização do termo ou da função, né? Porque é diferente de alguém que pega dinheiro ou corrompe algum agente público. O lobby não é isso. O lobby, né, na acepção correta da palavra, é articulação, é defesa de princípios, defesa de ideias, proposições, né, em determinados setores que são levados legitimamente. Então acho que é importante ter uma legislação no Brasil exatamente para separar esse joio do trigo. É o que se chama, assim, de forma negativa de lobby, mas é algo que é um contato, é um planejamento estratégico, é uma intermediação que tem no mundo todo e é legalizado no mundo todo. Se ele não estiver recebendo nada de ninguém, estiver agindo a pedido do governo brasileiro, aí não é esse tipo de atividade de intermediação. Fala, Vitorino. Bom, eu tenho algumas questões aí, que a primeira é uma curiosidade minha. Se o senador vê algum acerto no governo Bolsonaro e qual, na sua opinião, seria o principal erro? Então, agora a gente tem o Covid, mas a gente tem outras questões, como a falta de reforma tributária, o atraso em reforma administrativa, aquele atropelo que teve na reforma da Previdência. Mas, assim, é tanta coisa que eu queria saber se existe alguma coisa que o senador enxerga de positivo e qual o principal negativo. Vamos começar pelo negativo. Primeiro, o governo fala demais, o presidente fala demais, né? O governo não tem uma proposta clara das questões mais estruturantes, não tem uma proposta de reforma administrativa, não tem uma proposta clara de reforma tributária, né? A reforma tributária do Paulo Guedes é o CPMF, né? Não tem uma política externa competente, né? Então o governo ele tem muita dificuldade, né? Onde é que o governo se sai bem? Primeiro, na relação com a população, pelo menos parte dela. O governo consegue ter uma narrativa que galvaniza uma parte de seguidores, né? Então isso é correto, né? E em alguns segmentos que ele deu continuação ao trabalho que já vinha sendo feito, principalmente nas PPIs, nas privatizações, né? Na política agrícola, da questão do agronegócio, das exportações e tudo mais,
Então, onde o governo se mete menos, funciona melhor, né? Mas sempre há a expectativa e a fé de que é possível que o governo aprenda mais e, portanto, consiga errar menos. Nessa situação do Covid, da pandemia, é um desastre. É um desastre a atuação, é lamentável, né? Isso não é uma brincadeira, porque as pessoas morrem. Então, há uma consequência muito grave quanto a esses erros, né? O erro não é de avaliação de pesquisa, de opinião pública. Esse erro leva a 210 mil mortos, né? Então, é algo assim, muito grave que tem que entrar na pauta do governo de uma forma diferente. Havendo esse cenário para 2022, o senhor enxerga algum candidato capaz de derrotar Bolsonaro? Ou, graças a essa articulação, essa fala direta com as pessoas, é capaz dele ser reeleito? Veja bem, o Bolsonaro ele tem uma narrativa para o governo e para a disputa eleitoral. Hoje, nós não temos na frente ampla que quer se construir, ou nos partidos de oposição, ninguém com uma narrativa capaz de enfrentar a narrativa do governo. Isso vai ter que ser construído. E tem que se correr, porque não se constrói um processo desse de candidatura a presidente do dia para a noite, né? Então, eleição de presidente não é votar em quem você acha imaginariamente o melhor. Eleição de presidente, eleição majoritária, é a escolha entre pessoas. Então, do lado de cá está escalado o Bolsonaro. Do lado de lá não está escalado ninguém ainda. Portanto, não há nada passível de avaliação, né? Mas o tempo está correndo e, enquanto a oposição não se organiza, o tempo corre a favor do Bolsonaro. Paulo Tadeu. Senador, os políticos enrolados aí com a justiça, eles estão conseguindo acabar com a Lava Jato, na sua opinião? Não, acho que não. Eu acho que quando se fala que está se querendo acabar com a Lava Jato, na verdade é quando existem fatos que colocam limites e manda a Lava Jato seguir a lei, né? O que nós vimos na Lava Jato foi um processo, vamos dizer assim, extralegal, né? Foi um processo em que se lançava uma versão, se vendia essa versão, se chantageava a imprensa para dar essa versão, né? E se forçavam até delações não muito republicanas e não muito legítimas, né? Haja visto que a delação que a Odebrecht organizou com 70 seguidores foi uma delação paga, né? Os servidores da Odebrecht receberam para corroborar uma delação construída pelo Ministério Público e pelo Odebrecht, pela direção da Odebrecht. Então, eu acho que a investigação está seguindo, né? A Lava Jato foi muito benéfica, é muito importante o resultado da Lava Jato. Acho que botou limites, acabou com práticas que eram muito complicadas, né? Acho que deu uma contribuição importante para o país. Agora, a Lava Jato, nem nenhum operador da Lava Jato está acima das leis brasileiras. Então, isso é importante que seja ajustado, e eu acho que o que está acontecendo agora é esse tipo de ajuste. Então, isso o senhor faz, então, eu posso entender que o senhor está fazendo, então, uma crítica à atuação do ex-juiz Sérgio Moro, é isso? Eu acho que o juiz Sérgio Moro foi promotor, e os diálogos vazados demonstraram isso, né? Ele condenava, ele induzia a investigação, ele orientava, né, o que devia ser feito, eles vazavam para a imprensa, né? Ou seja, vamos dar um exemplo crucial, né? A questão do Michel Temer com a conversa com a JBS, com o Joer, né? A Lava Jato vazou aquela conversa, uma conversa que não foi do jeito que eles vazaram para a imprensa, e que há uns dias atrás a justiça aqui disse que não houve nada demais. Agora, o que se fez, o que se crucificou o Michel Temer, o que atrapalhou o governo, o que atrasou a aprovação da Previdência, né? Então, a investigação ela é importante que seja feita contra qualquer um. Ninguém está acima das investigações. Todo mundo tem que ser. E eu defendo que investigação contra agente público tenha rapidez. Ela devia ser célere. Ela devia trancar a pauta do judiciário no momento em que ela entrasse deveria ser julgada rapidamente, porque não pode pesar nenhuma dúvida sobre os agentes públicos.
Agora, entre isso e se conduzir um processo de caça às bruxas, no sentido de se criar um partido político da Lava Jato, eu acho que aí foi excesso, e esses excessos têm que ser podados. A jornalista Miriam Leitão, em artigo publicado nesse final de semana no Globo, ela defende o impeachment do Bolsonaro e ela compara com o que aconteceu com a Dilma, dizendo que os motivos que levaram a Dilma a ser empichada foram café pequeno, vou usar uma expressão minha aqui, perto do que o Bolsonaro já aprontou. Teríamos muito mais motivos hoje para empichar Bolsonaro do que tínhamos quando aconteceu com a Dilma. O senhor foi um dos grandes articuladores do impeachment da Dilma, né? O senhor era um ator ali bastante atuante naquele 2016. Eu queria saber se o senhor concorda com essa análise da jornalista, de que há mais motivos hoje para empichar Bolsonaro do que havia com relação a Dilma em 2016. Com a Dilma havia uma crise da economia e haviam questões administrativas que foram pautadas. No caso do Bolsonaro, o quadro é mais grave, né? Agora, impeachment é tiro de misericórdia, né? Eu não vejo ainda no Bolsonaro, apesar de tudo que é absurdo, né? Apesar de tudo isso, não está maduro um processo de impeachment contra o Bolsonaro hoje. Mas o senhor acha que o quadro é mais grave por quê? O que o senhor chama de quadro mais grave? Porque o quadro é um quadro grave de gestão, é um quadro grave de desmoralização externa, é um quadro grave de mortes, né? Que podem ter, dependendo da investigação, a responsabilização do governo. Então, há, vamos dizer assim, mais motivos para se investigar, né? Há mais motivos para se investigar. Mas, efetivamente, não está, vamos dizer assim, maduro o início de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados hoje. Opa, então peraí. A gente já sabe que impeachment tem a ver com o processo econômico. Hoje não está maduro, mas a gente não tem mais auxílio emergencial. Você acha que, se não houver um novo auxílio emergencial, a gente afunda em outra crise econômica e aí a gente amadurece um processo de impeachment? Eu acho o seguinte, eu acho que se o Rodrigo Pacheco e se o Arthur Lira forem presidente das casas, eles vão forçar a quebra do teto do gasto para se dar mais auxílio emergencial, porque essa é a bandeira eleitoral do Bolsonaro. Eu acho que isso é possível que aconteça. Se não houver auxílio emergencial, claro que haverá um desgaste maior na opinião pública e isso esquenta mais a temperatura. Para encerrar, eu queria só que o senhor comentasse aquela sua famosa frase de estancar a sangria, que foi parar até numa série da Netflix. Queria saber do senhor em que contexto o senhor disse aquela frase que foi vazada na gravação e se o senhor gostou da série também. Bom, a série eu não assisti. A frase, o senhor lembra a frase? Qual que é a frase? Lembro. A frase foi uma conversa minha com o Sérgio Machado, na minha casa, conversando sobre política. No início de 2016, não tinha Lava Jato ainda pegando ninguém, né? E essa conversa, eu disse que a Dilma estava acabando com o país e, portanto, precisava tirar a Dilma para estancar a sangria. Essa frase foi dada outra conotação pelo jornal Folha de São Paulo. Essa outra conotação ganhou o mundo, né? Como se eu estivesse falando de estancar a sangria da Lava Jato, quando, na verdade, eu não tinha nenhum poder, nem a Lava Jato estava ainda no auge, nem eu tinha nenhum problema com a Lava Jato, nem nada, o MDB também não tinha, né? A gente estava discutindo o problema do país, né? Se fazia impeachment, se não fazia impeachment, e eu defendia que fosse feito um impeachment, porque acho que o país ia para uma situação de extrema gravidade social, né? Havia uma movimentação de rua muito maior, não há hoje movimentação de rua, até porque não dá para estar por conta da pandemia. Então, esse contexto foi o que eu falei, a frase foi tirada de contexto, né? E até hoje eu ainda tenho que ficar explicando, como você está perguntando, porque efetivamente eu não tenho muita tranquilidade em explicar isso e dizer, e se alguém pegar a gravação vai ver que eu não estou falando de parar a investigação, de falar nada disso. Senador Romero Jucá, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, viu? Obrigado aí, um abraço em vocês e continuem firmes, informando.
Tá certo. Muito obrigado, senador Romero Jucá, com a gente aqui ao vivo em A Grande Verdade. A Grande Verdade. Brasil.